Olá, meus amigos. Eu sou Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial, sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. O nosso tema do mês é a serviço do Cristo. E hoje a nossa palestrante será a nossa querida amiga Paula Reis, que é trabalhadora da casa também, e hoje ela vai nos falar sobre o culto da saudade. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página para nos harmonizarmos e a nossa prece. A nossa leitura de hoje é do livro Amanhece, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, página 44. Aos que ficaram. Nunca demais referir-se ao imperativo da conformação e da serenidade que se deve manter na terra, em apoio daqueles que se precederam no fenômeno da morte. Entendemos quanto dói o adeus entre aqueles que as dimensões vibratórias separam entre os campos diferentes da vida. Entretanto, se te encontras entre os que lastimam a perda dos seres queridos, compadece-te deles, auxiliando-lhes a sustentação com sua própria fé. O pensamento é mensagem com endereço, e a tua saudade, quando entristecida de angústia e pranto, é uma projeção de sombra e sofrimento, que lhes arremessa em rosto, conturbando-lhes os corações ou obscurecendo-lhes os caminhos. Sobretudo, não te revoltes contra a providência divina, como se estivesses provocando a perpetuidade de tua dor. A desencarnação, sem complexos de culpa, é o melhor que pode acontecer a todos aqueles que partem no rumo de vivências novas na vida espiritual. Esse companheiro deixou o corpo depois de perigoso acidente circulatório para não ser algemado à paralisia por longos meses. Aquele se desvencilhou do envoltório material no curso de grave enfermidade, forrando-se à aprovação de contrair perturbações mentais irreversíveis. Outro liberou-se da experiência humana no instante áureo da juventude por haver encerrado o ciclo de resgates determinados, de modo a promover-se nas esferas de elevação. E outros ainda se desvinculam da veste física ante o alvorecer da existência, na condição de crianças, que por força do próprio passado, nos princípios de causa e efeito, terminam processos de luta reparadora em que se achavam incursos, muitas vezes conduzidos de um plano para o outro, a fim de trocarem um corpo doente por outro mais habilitado à execução das tarefas evolutivas que lhes cabe sustentar. Diante dos chamados mortos a quem tanto amas, não lhes agraves os problemas com as flechas vibratórias do sofrimento, marcado a fogo de inconformidade ou rebeldia. Padecendo embora o vazio na tua alma, ilumina a saudade com as preces de esperança e envia-lhes reconforto e encorajamento, amparo e consolação. Ora pela paz de quantos te adiantaram na transferência para a vida maior e entrega-se a Deus na certeza de que Deus, em nos criando para o amor, uns pelos outros, jamais nos separaria os corações para sempre. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida Irmã Rosa e toda espiritualidade amiga que nos auxilia neste trabalho. Queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade de mais este estudo e de mais este aprendizado. Pai de infinita bondade, derrama sobre nós as tuas bênçãos, envolve-nos com a tua luz, com o teu amor, com a tua paz, abranda nossos corações e abre nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pela nossa amiga Paula, que preparou este estudo com tanto carinho. Que teu Evangelho, Mestre, seja sempre o nosso guia de conduta nesta caminhada terrena
Que seus ensinamentos nos dê resignação e compreensão para todos os nossos momentos difíceis. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então a nossa amiga Paula. Olá, amigas e amigos queridos da Casa da Irmã Rosa. Vamos juntos para mais um momento de reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os bons espíritos, que a equipe espiritual da Casa da Irmã Rosa envolva todos nós com as suas vibrações de paz, de harmonia, e assim possamos nos manter conectados nesse encontro de corações. Esse mês estamos com o tema A Serviço do Cristo e estamos estudando, conversando um pouco sobre o livro Páginas de Espiritismo Cristão, do autor Rodolfo Caligares. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 8º dessa obra, que tem o título O Culto da Saudade. E eu gostaria de começar trazendo a definição de saudade, mas não a definição que nós encontramos nos dicionários. Eu trago um trecho do poema de Braulio Bessa que tem esse título, Definição de Saudade. Diz o poeta: eu já vi muitos poetas falando sobre saudade, da dor que a danada causa e de sua crueldade. Meu resumo é mais miúdo, é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. Então, meus amigos, nesse culto da saudade, Rodolfo Caligares, ele nos fala da importância dos esclarecimentos da doutrina espírita acerca das homenagens que são feitas, que são realizadas para os nossos entes queridos que desencarnam antes de nós. Ele fala sobre a morte física, ele fala também sobre famílias que acabam se endividando, tendo gastos acima de suas possibilidades, com a intenção de construir monumentos, de fazer uma homenagem que julgam estar à altura da importância daquelas pessoas em suas vidas. Quando, na verdade, o que a doutrina espírita nos esclarece é que o que realmente nos conecta é o pensamento, é o amor que une as pessoas, são esses laços eternos que unem as pessoas, esses espíritos familiares. O autor ressalta também que a melhor forma de homenagearmos os nossos entes queridos que regressaram à pátria espiritual antes de nós é fazendo bem. Ele sugere ainda que esses valores que seriam investidos em monumentos, em homenagens de cunho material, possam ser redirecionados para pessoas que realmente precisam, irmãos em situação de fome, de frio, e assim esses valores, esses recursos financeiros possam honrar aqueles que viveram entre nós fazendo o bem. Então, esses são os esclarecimentos, os pontos que Rodolfo Caligares traz para a gente nesse capítulo, e nós vamos pensar alguns desses pontos na nossa reflexão de hoje. Vamos falar um pouco sobre saudade, vamos falar um pouco sobre a morte na visão espírita, a importância, sim, dos rituais em muitas culturas, a importância do luto bem elaborado e ainda como nós podemos ajudar, colaborar com as pessoas enlutadas nesse momento tão difícil. Bem, o evangelista João, ele registra no capítulo 8º de seu evangelho a passagem que fala sobre a morte de Lázaro. Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente. Ele se dirige para a localidade onde ele estava e lá recebe a notícia de que Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. Já havia um odor característico, nas proximidades do seu sepulcro. Lázaro era irmão de Marta e Maria, os 3 pessoas assim muito queridas por Jesus. E Marta fala para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
E Jesus diz para ela: teu irmão há de ressuscitar. E depois ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quando Jesus fala sobre isso, essa frase assim que traz reflexões profundas, ele já dá um sinal claro de que tipo de morte ele está falando e que tipo de vida, a vida que temos em espírito, que é a nossa vida verdadeira. Aquele que morre, mas que crê em Jesus, vai entender que é apenas uma morte física, que o reino de Deus, ele está inscrito nos nossos corações. E Jesus diz, meu reino não é deste mundo, porque este mundo é o mundo material que nós estamos vivenciando. Então é muito importante, é muito profunda essa reflexão que Jesus traz naquele momento de dor para aquela família, que até ali acreditavam que Lázaro havia desencarnado, estava morto. E João registra também em seu evangelho que Jesus, contemplando aquelas pessoas, havia muitos judeus ali para prestar as condolências para aquela família, pessoas chorando, e João registra que Jesus também chora. E aí nós ficamos assim, refletindo sobre isso, Por que será que Jesus chorou, de acordo com o registro de João? Porque, afinal de contas, Jesus sabia o que havia se passado com Lázaro. Jesus apresenta aquele conhecimento, da vida verdadeira, da vida espiritual. Jesus tinha conhecimento de todas as coisas. Por que, afinal, Jesus teria chorado? Na verdade, nós não temos como saber, Mas podemos, assim, talvez, inferir que Jesus observava aquelas pessoas que ainda sofriam com a morte material, a morte do corpo físico, porque nós ainda, na nossa condição, ainda sofremos muito com essa separação até nos dias de hoje, porque temos dificuldades de nos percebermos como espíritos e assim ainda sofremos bastante com a morte, com a separação física dos nossos entes queridos. E uma das razões para tanta dor que vivenciamos nesse momento é o desconhecimento daquilo que vem depois, da vida futura, o desconhecimento do porvir. E nesse sentido, a doutrina espírita nos esclarece que a morte em si não existe. A morte é o término de um ciclo e o início de um outro. É uma transformação, como dizem algumas pessoas, Algumas pessoas se referem à passagem, porque simboliza a passagem para o plano espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Então nós, espíritas, que já temos esses esclarecimentos de que a separação física é apenas uma mudança, uma transformação, um novo ciclo, será que nós não vamos sofrer nesse momento? Será que nós não sentimos essa dor? Não é bem assim. A morte de pessoas significativas na nossa vida, por mais esclarecimentos que a gente tem, que nos dá, claro, a doutrina nos traz muito consolo, muito amparo, esses ensinamentos que reforçam a nossa fé, isso nos ajuda muito nesse momento. Mas é um momento que também desperta sentimentos que a gente muitas vezes nem imagina, São sentimentos muito particulares, que às vezes nem são validados pelas outras pessoas, que não entendem por que estamos sofrendo se já entendemos tantas coisas, mas que, ainda que a gente não compreenda, é necessário que esses sentimentos sejam validados, sejam respeitados. Ninguém quer, ninguém deseja passar por esse momento, embora todos nós saibamos que da nossa finitude, na vida material. A professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, ela traz uma reflexão muito interessante sobre esse tema. Ela diz, ela ressalta que talvez essa seja a nossa prova mais difícil na nossa vida, a separação dos entes queridos.
mas ela diz que o grande antídoto, o grande medicamento para nos ajudar a amenizar essa tristeza, essa dor, é a confiança nas leis da vida. Ela diz que ao observarmos os ciclos da vida, da natureza, todos esses fenômenos estão concatenados, obedecem a uma harmonia, a um propósito. E essa observação constante leva à reflexão de que tudo está interligado. Tudo é dotado de um sentido e faz com que a gente acabe enfrentando as dificuldades com mais resiliência, com mais confiança, porque não existe assim uma casualidade. Há uma harmonia em tudo que acontece, então, portanto, não há uma injustiça, né? De acordo com a reflexão da professora Lúcia Helena. Então, quando nós compreendemos, né, o propósito das coisas, compreendemos que, por alguma razão, aquele ser humano, aquele ente querido que participa da nossa vida, finda ali a sua trajetória. E nós não sabemos quando isso vai acontecer com a gente também. Certeza temos é que a nossa trajetória aqui, na experiência terrena, vai findar também. Então, ela ressalta que essa reflexão, essa percepção da grande harmonia que a tudo interliga, isso nos ajuda, nos coloca mais confiantes para enfrentar as mais diversas adversidades da vida, sendo, sem dúvida, o momento do luto uma das maiores que podemos experimentar. A vida é uma constante transformação, ressalta ela, e há uma essência em tudo isso. E esse entendimento do ponto de vista filosófico apresentado pela professora Lúcia Helena, ele está alinhado com os ensinamentos da doutrina espírita, porque quando nós compreendemos a harmonia que há no universo, que tudo o que acontece na criação está amparado nas leis divinas, que por sua vez refletem os atributos da divindade, desse Deus único, soberanamente justo e bom, Pai, Criador de tudo que há, nós percebemos que nada acontece sem que haja um propósito para o bem, um propósito justo e bom. E isso nos ampara, isso nos conforta, isso nos dá a segurança que nada acontece sem que haja um propósito, conforme já dissemos. No entanto, mesmo com toda essa compreensão, é um momento difícil, né? E cada indivíduo reage de uma maneira. É preciso termos essa compreensão. Para alguns, o processo é doloroso demais, é complexo de lidar. Como já dissemos também, ele desperta sentimentos que às vezes nem nos damos conta. E quanto mais fortalecidos espiritualmente, emocionalmente, mais facilidade teremos de sair desse quadro, de seguir em frente nas nossas vidas, né? Algumas pessoas choram, ficam muito tristes, outros reagem até mesmo com raiva, com ansiedade, outros nem mesmo conseguem expressar as suas emoções. Então, assim, seja qual for o fluxo desse movimento, o luto é um sentimento que precisa ser respeitado para que ele possa ser finalmente superado da melhor forma possível. O problema do luto é quando esse processo, quando esse tempo, que não tem uma pré-determinação, cada um tem o seu tempo, o problema é que quando isso se torna demasiadamente prolongado, causando transtornos para a vida da pessoa. Nessas circunstâncias, é preciso procurar uma ajuda de profissionais que possam ajudar a pessoa a reconduzir a sua vida, retomar as rédeas da sua vida. A ajuda profissional é importante, mas nós temos também nas casas espíritas, inclusive na casa da Irmã Rosa, o atendimento fraterno, que é muito importante também, que pode ajudar bastante as pessoas nesse processo. Ressaltando também a importância do Evangelho no lar, essa rotina que estabelecemos nas nossas casas, de conexão. Não importa quantas pessoas vivem naquela casa,
ainda que seja uma única pessoa, a conexão com a espiritualidade, ela se expande. Então é uma ajuda preciosa também nesses momentos. Tem um livro que tem o título A Arte de Morrer, Visões Plurais. Esse livro é um compilado de artigos que foram publicados por alunos, né, de um curso que fala dessa temática, né, da arte de morrer. E ele traz alguns pontos interessantes que eu gostaria de dividir com vocês. Os autores dizem que o luto é o processo de elaboração diante de uma perda de uma pessoa com quem formamos vínculos, né? Com quem vínculos foram assim estabelecidos. É a vivência da morte consciente. É como se uma parte de nós morresse também. Esse é o sentimento que muitas vezes desperta em nós. Então, essa experiência do luto, ela faz parte da nossa existência, né, humana, né? E nos configura dessa forma, como humanos, diferenciando de outros animais. A obra ressalta ainda a importância dos rituais quando se fala de perdas e do grau de desorganização que estas promovem. Então, por mais que para a nossa cultura, para algumas pessoas não faça sentido, para alguns isso é muito importante, porque traz questões familiares, questões culturais e, por que não dizer também, uma bagagem que trazemos de reencarnações em que vivenciamos outros tipos de cultura. Então é preciso também compreender isso, respeitar esse momento, que são assim muito específicos de cada cultura, de cada família. É importante isso. E esses rituais, eles envolvem um tempo e um espaço de forma a favorecer a segurança psicológica numa situação de desestruturação. Eles ajudam a demarcar a passagem do tempo, dos ciclos da existência, assim como nós comemoramos, né, fazemos os rituais de comemoração de aniversário. É importante também esse momento de reflexão, esse momento que demarque essa passagem para o plano espiritual, de acordo com o entendimento de cada família, de acordo com a cultura de cada um, de cada país, enfim. Isso é muito particular. Claro, desde que não seja aquela ritualização apenas de fachada, apenas para cumprir um calendário, para cumprir um costume. Trazemos aqui a importância no sentido que realmente signifique para aquela pessoa, né? Que conforte aquele coração. A não expressão do luto, né? Quando a gente não tem a oportunidade de expressar o luto conforme faz sentido na nossa vida, pode acarretar até mesmo sérias consequências de ordem emocional, de ordem psicológica, que estão relacionadas ao luto mal elaborado. É muito importante isso, a boa elaboração do luto. E a consequência é que algumas pessoas acabam vivendo uma experiência muito difícil, né, no momento da perda de pessoas assim significativas. E nesse sentido, meus amigos, é importante que se forme uma rede de apoio às pessoas enlutadas, né? Experimentamos diversos lutos ao longo da nossa vida, todos nós, né? Ressaltando que se consideramos como perda, é porque tem valor pra gente. Então, pode ser até mesmo de um objeto, de um animal ou de um ente querido, né? Se é uma perda, se aquilo representa pra gente, precisa ser respeitado. É como se fosse um luto também. Eu me recordo de uma vez que eu estava com uma amiga e encontramos uma amiga dela, né? Uma pessoa que eu não conhecia. E ela estava, assim, profundamente emocionada. Eu percebi que ela havia perdido alguém muito querido, né? Mas eu não conhecia a história dela. E na medida das suas possibilidades, ela foi narrando, né? Ela ressaltou que ela havia perdido o seu companheiro de 17 anos de convivência e que por quem ela nutria um amor profundo e uma gratidão também. E ela mostrou uma tatuagem que ela fez no seu braço
para homenagear aquele querido, né, que ela havia perdido. E quando eu me aproximei, né, ela mostrou, quando eu me aproximei para ver os detalhes, eu observei que havia ali umas patinhas. Era o símbolo do infinito e havia umas patinhas em volta. E ali eu compreendi que o luto que ela estava vivenciando era por seu cachorrinho, o seu companheiro, que assim foi em sua vida durante 17 anos. Eu confesso aqui que eu nunca tive um animal de estimação. Então eu nunca experimentei esse sentimento. E, na verdade, eu não conseguia ver muito sentido nessa ligação, porque eu não havia experimentado. Sempre respeitei, mas eu não conseguia compreender. E naquele momento em que eu vi, né, eu pude perceber a emoção daquela senhora, já se refazendo, né, daquele luto, mas ainda profundamente emocionada, consternada, eu pude perceber que era um momento muito particular dela. Era um luto significativo na sua vida que ela estava experimentando. E que era preciso, sim, acolher, ajudá-la a seguir em frente. Nesse sentido, meus amigos, nós temos visto, principalmente nesse momento difícil que estamos vivenciando, de pandemia, onde há muitas famílias enlutadas, vemos também um movimento de pessoas querendo colaborar, querendo ajudar nessa circunstância tão desafiadora. Então, tem um grupo de amigas que são psicólogas, que elas lançaram recentemente um canal no YouTube que se chama Morte e Cura, Um Dedo de Prosa. Elas são especialistas em tanatologia, não é um canal religioso, espírita, enfim. Elas são especialistas em tanatologia, que é a ciência que estuda a morte e o morrer. E elas ajudam as pessoas com conteúdos que ajudam a lidar com a finitude. E a importância de termos instrumentos para lidar com isso. Muitas vezes nós somos desautorizados, né, a expressar nossos sentimentos, e isso acontece desde muito cedo. O que elas querem dizer com isso? Por exemplo, quando nós somos crianças, né, muitas vezes os pais, as famílias falam, não chora, isso não foi nada, não é assim? E aí a gente vai crescendo, internalizando aquilo, e muitas vezes isso se reflete na dificuldade em nos expressarmos e também em elaborarmos melhor esse momento. E assim, muitas vezes acontece também quando queremos animar as pessoas enlutadas, até mesmo entre nós espíritas, porque se nós já temos essa compreensão tão consoladora de que a morte em si, como nós compreendemos, ela não existe, de que a vida no plano espiritual é a nossa vida verdadeira e que iremos sim reencontrar os nossos amados, mesmo assim, às vezes isso é difícil para nós também. Eu lembro também de um momento em que eu estava no meu trabalho, eu recebi a notícia de que uma amiga minha, muito querida, havia desencarnado. Eu já sabia que ela vivia um momento, né, já há alguns anos, e enfrentava uma doença degenerativa que causava muito sofrimento, não só para ela, mas como para sua família. Mas eu não esperava, naquele momento, receber aquela notícia. E, na medida do possível, eu estava no meu trabalho, tentei me recolher, mas eu realmente não consegui conter a minha emoção. E um amigo mais próximo percebeu, assim, que eu estava chorando. E então, ele se ofereceu, né, ofereceu ajuda para ouvir o que eu tinha a dizer, e eu fui narrando, fui falando da circunstância dela, da sua dificuldade, e como eu estava triste naquele momento. E ele falou para mim, nós somos muito egoístas, a pessoa está sofrendo e a gente quer que ela fique ali com a gente. E naquele momento, quando eu ouvi aquilo, eu pensei assim, ele não entendeu, eu não queria que ela ficasse ali comigo. Mas naquele momento eu sentia uma tristeza profunda. Muitas coisas passavam pela minha cabeça, eu pensava, será que eu poderia ter ligado mais? Será que eu poderia ter sido uma amiga mais presente? Oferecer ajuda com a sua filha? Enfim, uma série de pensamentos
que nos invadem nesse momento e que, como eu já falei, são muito particulares. Eu não tive maiores dificuldades em lidar com aquela emoção, mas naquele momento, ouvir aquilo foi uma forma de desautorizar o meu sentimento. E aí eu pensei, meus amigos, que certamente em muitas circunstâncias eu já tinha falado a mesma coisa. Com a melhor das intenções, eu já havia falado isso. Então, assim, não existe certo e errado. Existe a gente estar disponível para apoiar aquela pessoa, aquele amigo ou até mesmo aquele desconhecido. Uma outra iniciativa que também temos visto na internet foi lançado recentemente também pelo psicólogo espírita Marlon Reikdal no seu canal no YouTube, em que ele está realmente se propondo a orientar pessoas no sentido de montar grupos de apoio às pessoas enlutadas. Então é muito importante isso para aqueles que precisam, para aqueles que precisam desse apoio e também, por que não, para aqueles que desejam ajudar as pessoas nesse momento. É preciso, meus amigos, compreender que a morte faz parte da nossa vida, que é importante a gente lidar com isso para que no momento em que a gente encare esse desafio, a gente esteja mais preparado, mais estruturado. O filósofo Sócrates, ele falava sobre isso, né? Ele entendia que era preciso praticar a arte de morrer o tempo inteiro. Ou seja, aprender a morrer enquanto se está vivo. Que na verdade é um convite à vida, porque a nossa vida espiritual, como já dissemos, não deixa de existir com a morte do corpo físico. E é interessante que quando Sócrates ele é condenado à morte, né, no júri de Atena, ele vai beber cicuta, né, que é um veneno, ele então é condenado e ele vê aquelas pessoas muito tristes, né, até mesmo a sua esposa, falando: Sócrates, você foi condenado à morte. E ele diz: mas todos nós estamos condenados à morte, ninguém vai fugir disso. E aí ela diz: mas isso é uma injustiça. E ele fala: mas você preferia que fosse justo? E ele vê também os seus discípulos, né, seus alunos chorando, e ele fala assim, ele chega até a repreendê-los, né, dizendo: olha, eu não me resumo a isso, eu não sou essa cabeça, eu não sou esse corpo. Então ele pergunta ao homem, né, que estava designado para lhe dar a cicuta, para beber, ele se aproxima e pergunta, né, ele quer se informar o que vai acontecer com ele depois que ele bebe o veneno. O homem então explica, né, quais seriam as suas sensações. Sócrates então teria tomado o veneno, ele se aproxima do leito, deita e então acaba desencarnando. De acordo com Herculano Pires, na sua obra Educação para a Morte, ele narra esse ocorrido e ele diz: eis um homem que se educou para a morte, né, em relação a Sócrates. Porque Sócrates coloca assim a morte numa perspectiva legítima, ressignificando a vida. Então, ele morre em paz, em atitude de reverência, de agradecimento, de aceitação da morte, de acordo com aquilo que ele pregava. E aí, trazendo assim para a doutrina espírita, com a contribuição, outras, né, contribuições, além das que já citamos aqui, que a doutrina espírita tem para nos ajudar nesse processo. No túmulo de Allan Kardec, né, em Paris, tem uma frase bastante conhecida, uma frase muito bonita, que traduzida quer dizer: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Essa mensagem, né, essa frase, ela resume bem os princípios, né, da doutrina espírita, que são que a morte não tem fim, que a vida prossegue, que a evolução se dá pelas reencarnações sucessivas e assim vamos melhorando a cada etapa. Então é isso, né? Como já falamos, para o espiritismo a morte é apenas uma passagem, é apenas uma mudança, apenas o corpo físico é que perece e o espírito continua a sua trajetória. Então, meus amigos, nós não devemos homenagear os nossos entes queridos?
não é bem assim, né? No Livro dos Espíritos, Kardec aborda essa questão, né, entre os itens 320 e 329, Kardec vai falar sobre isso, vai apresentar questões sobre esse tema. E ali fica muito claro, né, de acordo com as respostas dos espíritos, que os espíritos, né, desencarnados, nossos entes queridos, eles são sensíveis à saudade dos que amam e ficaram na Terra. Eles atendem ao chamado por pensamento, em qualquer dia, não apenas, ele ressalta, no dia do finados. Não existe uma data significativa em que eles sentem essa conexão. Pode ser em qualquer dia, em qualquer horário, independe sim de monumentos erguidos pelo homem, né, para sua homenagem. Os espíritos chegam, são vinculados à terra pelo coração. E a prece, ressaltam os espíritos, é o que santifica o ato da lembrança. Pouco importa o local, né, como já disse, a existência de monumentos. Quando se ora em favor daqueles que amamos, essa energia boa, esse sentimento bom, os alcança com certeza. E o lado bom da saudade, né, já que estamos falando do culto à saudade, é que a gente só tem saudade daquilo que nos fez bem, daquilo que nos traz boas lembranças. A dor, a sensação ruim da saudade, né, naqueles primeiros momentos, ela pode então ir sendo redirecionada, né? Aquela saudade que dói, que machuca, para ela ser redirecionada, é preciso que a gente faça um movimento nesse sentido, substituindo essa dor por gratidão. No plano espiritual, os nossos amados também sentem saudades. Há vários relatos, né, na literatura espírita que fala sobre isso, né? Especialmente nosso lar, André Luiz sentia falta de sua família e ele pede a Clarencio a permissão para visitá-los. E no momento certo, nas condições melhores para ele acaba tendo essa permissão concedida. Mas sempre a prece aquece os corações, aquece a alma, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Lembrar com carinho faz bem para os dois planos. Pensar com ternura, né, tendo as boas lembranças, e assim a gente vai substituindo a saudade que pesa, que dói, por uma saudade leve, de gratidão, uma saudade que acalenta. E aí, já caminhando para as nossas considerações finais, eu trago também uma contribuição dos nossos irmãos budistas, na pessoa da Monja Coen. Ela tem uma reflexão também muito bonita sobre isso. Ela diz que quando perdemos uma pessoa querida, ficamos tristes porque vamos sentir falta dela. Então é sobre a minha tristeza, a tristeza que fica em mim, porque eu estou pensando naquilo que eu estou perdendo, naquilo que eu vou deixar de viver com aquela pessoa. E a proposta é perceber que eu quero tão bem aquela pessoa importante para mim, que eu desejo que ela vá para a luz infinita. Eu quero que ela encontre a plenitude onde quer que ela esteja. E então, façamos uma prece para que essa pessoa que eu tanto amo esteja bem, siga bem seu caminho. Não só eu amo e não posso te perder. Eu sofro sim porque eu tô perdendo, né? Isso aí é um apego. Mas o amor desapegado é aquele que consegue ultrapassar esse momento, desejando paz a quem vai. Sentirei sua falta sim, mas você vive em mim. Tanto de você vive em mim, diz a Monja Coen, que eu sinto a sua presença mesmo na sua ausência. Isso é a integração. E é fantástico, diz ela, perceber o quanto dessas pessoas significativas ficam em nós. Quando nos damos conta, estamos repetindo palavras, gestos, alguns até que a gente criticava, mas é a presença da pessoa que fica na nossa vida. Devemos então orar, agradecer por esses momentos vivenciados. Não importa o tempo que foi. Se foi bom, deixa saudade, porque é bom.
Então ela diz assim: pode ir com tranquilidade, porque eu aprendi alguma coisa com você. E o que eu aprendi, vou me tornar, vou transmitir. E ao transmitir, vou continuar a sua existência na minha existência. Isso é muito bonito, é uma reflexão muito bonita, que está totalmente de acordo com o que nós aprendemos na doutrina espírita, que, afinal de contas, o amor é o que nos une para sempre, onde há amor não há separação, e o melhor que podemos fazer pelos nossos entes queridos, que se foram antes de nós, é honrar a vida que nos deram, dignificando a sua passagem pela terra, seguindo os caminhos do bem, seguindo o caminho reto. Essa é a proposta. E assim eu encerro com mais um trechinho de Definição de Saudade de Braulio Bessa. Há quem viva nesta vida poupando tudo o que tem, se preocupando em deixar carro, casa ou outro bem. Mas eu lhe digo uma verdade: bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. Muita paz, meus irmãos. Agradeço por mais essa oportunidade e convido a todos nesse momento para fazermos a nossa oração de encerramento. Que possamos então fechar nossos olhos, agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade, agradecendo a toda a espiritualidade da Casa da Irmã Rosa, aos nossos espíritos protetores, aos nossos espíritos amigos, familiares, por esse envolvimento, por essas vibrações de amor, de paz e harmonia. Obrigada, Senhor, por tanto que recebemos, por essa compreensão que a doutrina espírita nos dá, nos proporcionando reflexões profundas que nos ajudam a compreender as tuas leis, Senhor, as leis de amor imperecíveis. Que as nossas águas, Senhor, possam ser fluidificadas, que todas as águas desse nosso planeta recebam as substâncias fluídicas, benfazejas, que vão nos ajudar neste momento desafiador que estamos vivendo, a enfrentar as vicissitudes da vida com paz e harmonia. Fica conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Graças a Deus.